Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos vocês. Como bem disse o Marcelo na abertura, se você nos visita pela primeira ou pela 20ª vez, seja muito bem-vindo. Muito boa colocação. Que essa casa, de fato, se torne um lar para você. Amém? Tema de hoje, Natal. Como vocês perceberam, eu tive que gastar toda a minha criatividade para dar esse tema, para chegar nesse tema. Natal. Está lá em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 25. E em Lucas, do capítulo 2, do 6 ao 20. Então, são dois textos, tá bom? Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Coloca o dedo aí na Bíblia. Mateus, capítulo 1, a partir do 18. E depois Lucas, capítulo 2, a partir do verso 6. Lucas 2, verso 6. Amém? Vamos lá. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Enquanto José ponderava nessas coisas, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera por meio do profeta, aqui no caso o profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não dera à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até aqui. Agora Lucas 2, do 6 em diante, diz assim a Escritura: enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura.
Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e refletia em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito até aqui. Amém. 2 relatos aí do nascimento de Jesus. Muito embora nós não saibamos exatamente, ninguém saiba, né, exatamente qual é a data do nascimento de Jesus, a data exata, estamos aí prestes a data que se convencionou comemorar. A data em que boa parte do mundo comemora o fato histórico da vinda de Jesus à Terra. E não é para menos que a maior parte do mundo comemore esse evento histórico importantíssimo, um dos maiores, um dos mais importantes e um dos maiores da história. Porque esse evento, o nascimento de Jesus Cristo, marcou para sempre a história da humanidade. O mundo jamais foi o mesmo a partir do nascimento desse menino. É impossível ignorar o nascimento de Jesus. Você pode ignorar o nascimento de qualquer filósofo, de qualquer sábio, de qualquer cientista, de qualquer um. Você pode ignorar. Mas o nascimento de Jesus é impossível ser ignorado. Porque ou você recebe esse menino e o acolhe nos panos em que ele foi envolvido em seu coração, ou você o persegue como perseguiu o rei Herodes. Ou você o recebe como receberam aqueles sábios do Oriente, aqueles pastores e aqueles anjos que cantaram glória a Deus no momento do seu nascimento, ou você o persegue como perseguiu o rei Herodes. Ou você o adora, ou você o rejeita e o quer matá-lo. É impossível permanecer neutro diante do nascimento de Jesus. É impossível permanecer neutro diante desse homem, diante da vida e morte desse homem. E esse nascimento, ele é o evento mais importante da história, talvez, porque ele foi pré-anunciado muito tempo antes. Somente no Evangelho de Mateus encontramos mais de 50 citações do Antigo Testamento, direta e indireta, a respeito da vinda do Messias. Esse nascimento foi pré-anunciado de uma forma específica. A data, o horário, o local, a forma como ia acontecer, a forma como esse menino iria viver, todos os sinais, tudo se cumpriu exatamente como diziam as profecias antigas. Nós estamos ali naquele momento, naquela manjedoura, na plenitude dos tempos. Nós estamos ali no início da era da igreja, no início da época final, da era da graça, iniciando ali a transição. A revelação de Deus começa a ser completa com a vinda de Jesus. Os tempos começam a mudar. A primeira vinda do Filho acontece. Repare no que o profeta Isaías diz. Isaías 9 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que o seu governo se estenda e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, desde agora e para sempre. Que palavra maravilhosa que Isaías disse 800 anos antes, cerca de 800 anos antes da vinda de Jesus. 800 anos antes do primeiro Natal. Isaías profetizou dessa forma. E dessa forma pré-anunciada, no exato momento, Deus entra na história da humanidade. Deus, então, a segunda pessoa da Trindade, se esvazia completamente da sua glória e se torna um simples bebê, uma criança, um menino que, enfim, nos guiaria de volta para Deus. Um menino que pagaria a conta do pecado do seu povo e nos levaria de volta a Deus. E repare uma coisa interessante, nós aqui que não estamos acostumados com monarquia, nós passamos batido,
Mas repare que os sábios do Oriente, algumas traduções dizem magos, mas aí são sábios, estudiosos, muito provavelmente descendentes aí dos discípulos de Daniel, que estudaram as profecias de Daniel na Babilônia e por isso conseguiram calcular o exato momento da estrela que daria o sinal. Tinham conhecimento sobre astronomia para isso. Repare que eles perguntam onde é que está o rei dos judeus. Repare que Jesus nasce rei. Todo rei nesse mundo nasce príncipe, para depois se tornar um rei talvez. Jesus nasce rei. Onde é que está o rei dos judeus? Porque nós viemos de longe, muito provavelmente estudando as profecias de Daniel para adorá-lo. E Deus então, nesse momento histórico do seu nascimento, ele se revela, ele revela essa verdade. Quem é esse menino? A identidade desse menino, tanto a judeus, quanto a gregos, quanto a anjos. Porque perceba que os sábios vindo do Oriente não eram judeus, mas haviam ali no relato de Lucas pastores na região de Belém. Então Deus chama e revela judeus, gregos, gentios e os anjos para todos juntos adorarem ao rei naquele momento. E no momento em que eles estão ali, a multidão do exército celestial aparece, manifestando a glória de Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, ou seja, para aqueles a quem Deus salvaria, a quem Ele concede o seu favor. Glória a Deus pela salvação que Ele dá aos homens, porque salvação vem do Senhor. E seja a paz a todos aqueles a quem Ele quer bem, diz outras traduções. Esse menino então, esse bebê envolto em panos, no colo de Maria, inofensivo, o Deus esvaziado da sua glória, nos traria a paz que o mundo não pode dar. Esse bebê envolto ali em panos nos devolveria a paz que foi perdida desde o Éden, pelo nosso primeiro pai, Adão, em que a espada foi colocada na porta do jardim, nos separando da presença de Deus. Esse menino que é uma espada afiada, iria nos abrir de volta o caminho ao paraíso, novamente. E que grande alegria então, os anjos comemorando, os pastores se alegrando, todos ali em festa, que tiveram essa revelação de quem era esse menino, porque pela primeira vez na história, o pão do céu foi oferecido à humanidade. Ali naquele momento, pela primeira vez, o pão do céu é oferecido à humanidade. Como vocês sabem, Belém significa casa de pão. E Cristo nasceu em Belém, na casa do pão. E o pão do céu, que desceu do céu, o maná celestial, é oferecido então à humanidade pela primeira vez. E todos ali se alegram de uma forma indizível, cantando louvores, comemorando o cumprimento daquela profecia antiga. Sendo assim, o Natal só vai ter sentido se nós nos lembrarmos da história desse menino que nos foi prometido por Deus e que no tempo devido nos foi dado. Esse menino que traria paz nesse mundo de caos, esse menino que seria a luz do mundo nesse mundo coberto por trevas. Esse menino que traria vida e bondade a um mundo afundado na morte e na dor. Só faz sentido o Natal se nós nos lembrarmos disso. Sendo assim, eu queria ver com vocês em 4 pontos, rapidamente, o Natal que faz sentido considerando que estamos nessa ocasião. Primeiro ponto, o Natal só faz sentido se o seu coração foi iluminado. O Natal só faz sentido se o seu coração foi iluminado. Assim como aquela estrela que guiou os pastores por meio do deserto
e apontou o local do Salvador, onde o Salvador estava nascendo, onde ele estava ali nos braços de Maria. Assim como essa luz brilhou, esse menino precisa brilhar também no seu coração. Só faz sentido o Natal se o Espírito Santo iluminar o seu coração como iluminou aquela manjedoura há tanto tempo atrás. Indicando o caminho correto, se ele iluminar o seu coração para que você receba o Cristo. Perceba, irmãos, que Deus fez uma engenharia genética para que o Deus homem pudesse vir. Jesus precisava ser Deus e homem ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem ao mesmo tempo. 100% Deus para que fosse capaz de viver a vida que nós não podíamos viver, a vida que o primeiro Adão foi incapaz de viver. E ele precisava ser 100% homem para que fosse legítimo pagador dessa dívida, porque a dívida era da humanidade. Ele precisava ser 100% homem ao mesmo tempo para que ele tivesse o direito de pagar essa dívida que era da humanidade. Se identificar com os pecados da humanidade na cruz do Calvário, representado nessa mesa, o pão e o vinho, em que o Senhor parte o seu corpo e derrama o seu sangue, firmando a nova aliança. Deus faz uma verdadeira engenharia genética, porque o Espírito Santo, como era prometido desde os tempos antigos, ele vem sobre a Virgem. Então Jesus não é criado, ele não tem a mesma natureza que nós. Ele não foi criado como nós somos, ele não tem dois pais biológicos humanos. Ele é gerado de Deus, não criado por Deus. Ele é gerado do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, a mulher, a semente da mulher, conforme prometido em Gênesis, dá a luz ao Salvador. Ao mesmo tempo, ele também foi gerado de uma mulher. E assim Deus consegue o impossível. Fazer o Deus homem. Fazer com que a segunda pessoa da Trindade seja totalmente Deus e totalmente homem. Deus de fato nos deu o seu Filho. Deus de fato nos deu esse menino em favor da humanidade, em favor do seu povo. Deus fez essa obra de vida e morte, a vida e a morte de Cristo. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, que você precisa se fazer nesse Natal, é que esse menino foi dado, é um fato, mas ele foi dado exatamente para quem? Como eu posso saber se esse menino realmente nasceu para mim? Como saber se o Natal tem realmente sentido para mim? Ou se é apenas mais uma festa, uma comemoração vazia? Como saber se esse menino me foi dado? Porque a palavra diz que esse menino foi dado aos favorecidos. Lembram-se que os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus concede o seu favor. Somente aqueles que são da fé recebem esse menino, porque ele só pode ser recebido por meio da fé. Charles Spurgeon, um pregador famoso do século XIX, num sermão de 20 de dezembro de 1870, ele disse uma frase emblemática. Ele disse o seguinte, num sermão de Natal: esse menino só nasceu para você se você também nascer para esse menino. Esse menino só nasceu para você se você nasceu para esse menino. Em outras palavras, se você nasceu de novo, se Deus venceu a incredulidade do seu coração, se você crê que Jesus nasceu, viveu e morreu para pagar a conta do seu pecado, a dívida que você tinha com Deus e que era impagável e que continua sendo impagável por toda a sua vida, se você crê nisso, então esse menino nasceu para você e você também nasceu para esse menino. Jesus mesmo disse: se você não nascer de novo, Nicodemos, é impossível que você veja o reino dos céus. É essencial nascer de novo, nascer do alto. Sem o novo nascimento, nada feito. Se Deus não vencer a sua incredulidade e te convencer do pecado que te condena, da justiça que te salva e do juízo que virá sobre toda a humanidade e também te conduzir à fé que salva,
nada feito, esse menino não nasceu para você então. Por outro lado, se você creu no Filho, você tem esse menino em seu favor. Esse menino te foi dado conforme prometido. E aí talvez você me pergunte, o que fazer então se eu estou nessa posição, se esse menino não foi dado para mim ainda? Como eu posso fazer para mudar essa situação? E a resposta é muito simples. Você precisa pedir ao rei um lugar na sua mesa, porque Jesus disse que ele não lançaria fora ninguém que tivesse um coração contrito e quebrantado. Ele jamais lançaria fora um coração arrependido. Assim como simbolizado na mesa que temos à frente, que é o próprio símbolo da ceia, Jesus disse que nós deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Ou seja, comer do pão e beber do vinho, nos alimentar dele, que é um símbolo da Páscoa antiga. Que se comia o cordeiro da Páscoa, se tomava como propriedade, você comia o cordeiro da Páscoa como forma de tomar, de se apropriar daquela salvação. Da mesma forma, na ceia, nós precisamos comer e beber do seu sangue, para que nós tenhamos parte com ele. Nós precisamos comer do pão do céu. Esse menino foi dado a todos. Ele nos foi dado, mas nós precisamos nos apropriar dessa tão grande salvação por meio da fé, que é dada em razão do novo nascimento. Amém? Primeiro ponto então, Natal só faz sentido se você nasceu para esse menino, senão não faz o menor sentido. Segundo ponto, o Natal só faz sentido se você acolher e viver a mensagem de Jesus que foi dada mesmo contra toda circunstância. Você precisa crer na mensagem que Jesus dá, de Jesus que foi dada, mesmo contra toda a circunstância. Primeiro passo é nascer de novo. Segundo passo é acolher essa palavra e viver essa palavra por toda a sua vida. É assim que o Natal ganha sentido. Repare aí no texto, no exemplo de José. José estava ali em noivado, né? Com Maria. Ela estava prometida a ele. O noivado no contexto judaico é um pouco diferente do que nós temos hoje. Não vou entrar aqui, mas era um compromisso um pouco mais sério. E Maria estava prometida a José. E um belo dia, Maria aparece grávida. A pergunta que eu faço para você, fariseu, é: o que você ia pensar? Se a sua mulher aparecesse grávida e você não teve relações com ela. José quis, diz o texto lá, que ele ponderava nessas coisas. Quais coisas? Coisas do alto? Não. Por onde Maria andou, ele estava ponderando. O que é que aconteceu? Ele ponderava nessas coisas. E enquanto ele ponderava, Deus falou com ele. Glória a Deus por pessoas que ouvem a Deus. E não apenas Deus falou com ele por meio do anjo, com certeza o anjo o lembrou das profecias antigas. Lembrou da palavra, desse menino que estava sendo prometido. Olha, José, a coisa assim não é tão inesperada. Está escrito que o Salvador viria por meio da Virgem, por meio do profeta Isaías. Pode ficar tranquilo. E ele obedeceu a palavra de Deus e cuidou de Jesus, protegeu o Salvador, o livrou das mãos de Herodes, fugindo para o Egito. Glória a Deus pela vida de José. Por homens como José e mulheres como Maria. Glória a Deus. Agora imagine você se acontece uma situação dessa. É claro que você pensaria também da mesma forma. E vem bem muito a calhar com o que o pastor falou no começo. Não se desespere. Não se desespere. Usou um termo, né, pastor? Com situações inesperadas, não foi inesperadas? Alguma coisa assim. Com situações que acontecem, não se desespere com situações inesperadas que acontecem na sua vida. Porque você não sabe o que Deus está fazendo. Com José foi a mesma coisa. Ele não se desesperou, ele não tomou nenhuma atitude precipitada. Ele manteve o noivado com Maria e foi ponderar nessas coisas. Ele deu uma respirada antes. E ele foi pensar. E ele creu mesmo contra toda a circunstância. Porque nada do ponto de vista humano ajudava José naquele momento. Mas ele confiou na palavra de Deus.
ele confiou na profecia que a virgem engravidaria. E ele então obedece e cuida do Salvador. Spurgeon, mais uma vez, diz uma frase emblemática nesse mesmo sermão, dizendo o seguinte: é contraditório que o mundo comemore o nascimento de Jesus, mas rejeite a sua mensagem. José foi coerente, não foi contraditório. Ele acolheu a palavra e obedeceu. Nós também, para que o Natal faça sentido para nós, precisamos acolher a palavra e obedecê-la. É preciso comemorar o nascimento de Jesus, mas é preciso também obedecer essa palavra, ainda que não pareça lógico para você. Ainda que o que Deus te peça seja algo fora do comum, como aconteceu com José. Amém? Terceiro ponto, caminhando para o fim. O Natal só faz sentido se a sua verdadeira alegria está no nascimento do Salvador. Só faz sentido se a sua verdadeira alegria está no nascimento do Salvador. Só faz sentido se você se une em adoração com aqueles sábios, com aqueles anjos, com aqueles pastores que louvaram e cantaram em razão do cumprimento daquela profecia antiga de que o Salvador nasceria da Virgem e conduziria o seu povo à salvação. Jesus mesmo disse que onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então a pergunta que te faço nessa noite é: o que te alegra verdadeiramente? Onde é que está o seu coração verdadeiramente? Onde é que está o seu coração nesse Natal? No cumprimento da profecia antiga, em que o menino veio, o menino nos foi dado? Ou ele está simplesmente nas comemorações? Numa comemoração vazia, sem sentido? Nas férias? Onde é que está a tua alegria? Você gasta nesse tempo, chamado de advento pelo calendário cristão, você gasta esse tempo imaginando como foi esse dia, por exemplo? Glorioso. Porque muitos questionam, se devemos comemorar o Natal. Não é uma questão de data, é uma questão de fato. Veja que os anjos comemoraram, o exército celestial comemorou a vinda do Salvador, junto com os pastores e junto com os sábios do Oriente. Ou seja, Deus reuniu o mundo inteiro para comemorar a sua vinda. Naquele momento, o nascimento do rei dos judeus. Você gastou já tempo imaginando como foi glorioso esse dia? Como tudo aconteceu da forma milimetricamente prevista por Deus? Como Deus calculou e entrelaçou todas as coisas para que naquele exato instante em que a luz, a estrela brilhou sobre aquela manjedoura, segundo as profecias antigas, tudo acontecesse conforme a vontade de Deus? Ou isso sequer passa pela sua cabeça? Onde é que está a sua alegria nesse Natal? Onde é que você gasta esses dias em que o mundo está voltado para isso? É uma pergunta. Veja que a promessa é que o menino não seria dado e ele seria chamado Príncipe da Paz. E ele estenderia o domínio do seu reino. E ele traria paz sem fim sobre o trono de Davi, porque ele é o último descendente do rei Davi. E a igreja só encontra sentido no reinado antigo, no povo judeu. E o povo judeu só encontra cumprimento definitivo na igreja também, por outro lado. E essa paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre essa aliança firmada com Davi, que nos envolve também. Sobre ela e sobre o reino de Jesus viria a paz sem fim. Mas olha o final da profecia: desde agora e para sempre. É essa paz que você busca nesse final de ano? Paz sem fim. Paz
na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Paz com Deus, porque fomos justificados pela sua graça. E nós fomos poupados, porque Ele entrelaçou todos os acontecimentos da história para que esse menino nos fosse dado e nos guiasse de volta para Ele. Estaríamos numa escuridão, como diz a profecia, não fosse a luz que veio ao mundo. É nisso que você pensa ou no que será? Se a resposta for sim, o Natal faz sentido para você. Porque nós devemos gastar a nossa vida adorando a Ele. Desde o princípio em que Ele veio ao mundo, houve adoração diante dEle. Como disse o texto mais uma vez, um exército de anjos celestiais o louvavam juntamente com os seres humanos. Jesus sequer veio para salvar anjos. Veio para a humanidade. Mas os anjos estavam lá, louvando a Deus pela vinda do Salvador. O nosso objetivo de vida, a nossa meta, a nossa razão de existir, é viver dando glórias a Ele a todo momento da nossa vida. Quando você acorda até você deitar, o seu objetivo de vida é adorar a esse menino em todos os momentos. É gastar a sua vida adorando a Ele. Diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. O Natal só faz sentido se o ano inteiro, se o resto do ano inteiro você passa adorando. O Natal agora só faz sentido se você gastou 2021 adorando esse menino, levando presentes a Ele, se colocando aos pés dele e reconhecendo quem Ele diz ser. Amém? Quarto, para finalizar, o Natal só faz sentido se você comemora a sua vinda, mas se você aguarda a sua volta. Só faz sentido se você comemora a primeira vinda, mas aguarda a volta, porque Jesus retornará uma segunda vez. Aliás, hoje, momento de ceia, estaremos aqui justamente fazendo isso. O que Jesus pediu na ceia? Quando Ele institui a ceia, substituindo a Páscoa. Façam isso em memória de mim, até que eu volte. Jesus nos pediu para que nos lembrássemos da sua vida e morte na cruz. Essa é a ordem dele. A sua primeira vinda, o seu nascimento, ele aponta para a sua segunda. Porque Deus prometeu que o Salvador viria ao mundo. E Ele prometeu que o Salvador voltaria. Ele prometeu que Jesus viria como um cordeiro, mas Ele voltaria como um leão. Ele viria como Salvador, mas voltaria como juiz de toda a terra, para levar a sua igreja e nos livrar de todo esse caos. E a pergunta é, o que é que esse fato, essa questão, essa comemoração que fazemos na ceia, constantemente, mexe em nossa identidade coletiva? O que é que isso mexe em nós? Transforma em nós, muda em nós? O que é que acontece? Pelo fato de Jesus ter nos mandado celebrar a sua vida e morte na cruz até que Ele volte. Isso faz de nós, irmãos, uma comunidade de celebração. Isso faz de nós uma comunidade que comemora a sua vida e a sua morte, que comemora a sua primeira vinda e aguarda a sua volta. Domingo após domingo, há mais de 2000 anos, nós e nossos irmãos nos reunimos para quê? Para cantar a vitória da cruz, para cantar o que já foi feito, porque o Evangelho diz algo que já foi feito, que já está consumado, do filho que já foi dado, do menino que já foi entregue em nosso favor. Deus já entregou esse menino, já entregou o seu filho. Domingo após domingo, nós nos reunimos, nós comemoramos a vida perfeita desse menino, a vida que nós fomos incapazes de viver,
a vida do segundo Adão. E comemoramos também a sua morte, o sangue derramado naquela cruz, o sangue que manchou aquela cruz, e o sangue vermelho que tinge o nosso futuro de branco, que nos leva para o céu, que nos limpa, que torna as nossas vestes brancas como a neve, como disse o salmista. É isso que nós comemoramos domingo após domingo, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós somos felizes. E que cânticos cantamos hoje? Quanta alegria tivemos hoje nesse momento, não é verdade? Hoje foi um dia especial, quanta alegria tivemos na nossa celebração. Porque nós estamos comemorando algo que já foi feito, nós estamos comemorando a maior preciosidade da nossa vida. Nós estamos comemorando a maior verdade da nossa vida. É aquilo que nos mantém em pé. É isso que nós estamos comemorando. E é isso que nos manterá em pé na hora da nossa morte também. Cantamos, ó morte, onde é que está a sua vitória? Onde é que está? O menino já nos foi dado. Glória a Deus por esse menino. Ministério de música, por favor. Indo para o fim. Naquele dia, amados, diz a palavra, em que ele voltar, não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem luto, porque as antigas coisas já passaram. Quando ele voltar, quando Cristo se manifestar, a vida, a nossa vida que está escondida, será manifestada junto com ele. Nós temos um futuro glorioso. Glorioso. Um futuro certo. Vou pedir para você ficar em pé. Nós temos um futuro certo. Que não vai falhar. Porque esse menino nos foi dado. Porque ele nos salvou. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Naquele grande dia. O Natal só faz sentido, irmãos, se você aguarda ansiosamente pela sua volta, porque diz em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem vem, e a igreja diz vem, e aquele que quiser venha e beba de graça da água da vida. Amém? Vivamos comemorando a sua vinda e esperando a sua volta. Amém?